Nós vamos estudar hoje a ditadura militar no Brasil. A ditadura militar ocorreu entre 1964 a 1985, portanto, foram 21 anos de ditadura militar. Ditadura militar por quê? Porque os militares assumiram o comando do país. Na época, quem governava era o João Goulart, mas os militares entenderam que o João Goulart estava levando o país para o comunismo. Então, essa foi a justificativa para o golpe, para que eles assumissem o poder. Na época era a Guerra Fria e havia a disputa entre capitalismo e comunismo, e os militares entendiam que o comunismo era uma ameaça. Eles queriam, então, colocar a ordem no país. Quando a gente fala de militares, eles seguiam duas linhas ideológicas. Havia o grupo da Sorbonne, que defendia a rápida redemocratização, e a linha dura, que era a ala mais repressiva. Os presidentes foram Castelo Branco, que governou entre 1964 a 1967, depois o Costa e Silva, em 1968, o Garrastazu Médici, entre 1969 a 1974, o Ernesto Geisel, entre 1975 a 1979, e o João Figueiredo, entre 1980 a 1985. Então, Castelo Branco ele vai ser ligado ao grupo da Sorbonne, ele vai criar o Serviço Nacional de Inteligência e aí ele vai implantando atos institucionais. Atos institucionais são leis decretadas pelo Executivo sem a participação do Judiciário nem do Legislativo. Ao todo, foram 17 atos institucionais. Então, nós temos o AI-1, que foi o ato institucional que deu poder aos militares. O AI-2 implantou o bipartidarismo, ou seja, dois partidos poderiam existir no país. No caso, a Arena, que era o partido do governo, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que era o partido de oposição, Movimento Democrático Brasileiro. O AI-3 implantou as eleições indiretas para governadores e o AI-4 estabeleceu a Constituição de 1967. Lembrando que o AI-2 também ele instituiu as eleições indiretas para presidente da República. Como assim? Então, as eleições elas não ocorriam mais de forma direta. A população não votava mais para presidente, mas sim o colégio eleitoral era quem escolhia o presidente da República. Então, nós temos aqui, seguindo Costa e Silva, ele vai ser da linha dura, e ele vai decretar aqui o AI-5. Então, o AI-5 ele vai endurecer ainda mais a ditadura militar. Vai suspender os direitos como o habeas corpus, que é o direito de responder em liberdade enquanto a pessoa não é julgada e por algum crime que ela tenha cometido ou sido acusada. Vai implantar censura aos meios de comunicação e também a tortura. Então, vai ser um período de violência durante a ditadura militar. Muitas pessoas são presas, torturadas, mortas, exiladas, Vão ter mandatos cassados, os políticos, e é um período de violência. Nesse momento aqui, nós vamos ter, no auge, entre 1967 a 1968, um movimento musical chamado Tropicália. A Tropicália vai usar a música para lutar aqui contra a ditadura militar. Então, é uma renovação artística musical da época, mas que vai se opor ao regime. Então, vai ser um movimento contestador. E por conta dessa contestação, alguns dos seus representantes vão ser exilados, como o Gilberto Gil e o Caetano Veloso. Entre outros artistas, nós temos também Gal Costa. Então, esse movimento aqui é chamado de Tropicália. Como eu disse, o Gilberto Gil e o Caetano Veloso são exilados, expulsos do país por conta de serem contrários à ditadura militar. Então, nós vamos ter também um período de reação, greves, manifestações e luta armada. As manifestações, por exemplo, a passeata dos 100 mil, que ocorreu por conta da morte de um estudante chamado Edson Luiz pelos policiais. Então, são manifestações de combate à ditadura militar. E também a luta armada, que é a formação de movimentos guerrilheiros, como a ALN, a Ação Libertadora Nacional, liderada por Carlos Marighella, que foi considerado o inimigo número 1 do regime militar, e o VPR, Vanguarda Popular Revolucionária,
liderada pelo capitão Carlos Lamarca. Então, esses movimentos guerrilheiros eles vão fazer assaltos a bancos, né, para manter a organização funcionando e vão fazer também sequestros a figuras políticas. Então, um movimento bastante assim intrigante, porque eles vão usar a guerrilha. Qual a inspiração disso aqui? A inspiração é os movimentos revolucionários inspirados no socialismo de Karl Marx, que instigavam, né, a uma rebelião, a uma rebeldia, a uma revolução para se tomar o poder daqueles que estão governando de má forma. Então, aqui nós temos, por exemplo, em Cuba, o que aconteceu, que os movimentos guerrilheiros, eles tomaram o poder do presidente e implantaram o comunismo no país. Seguindo aqui os presidentes, nós temos o Médici, ele representando da linha dura. No seu período, vamos ter o milagre econômico, que foi o crescimento da economia. Mas esse crescimento aqui, ele veio a se esgotar por conta de quê? Que houve a Guerra Árabe-Israelense em 1973, e como os Estados Unidos apoiaram Israel nesse conflito, o Egito e a Síria atacaram Israel, apoiado pelos países árabes. Os Estados Unidos apoiam Israel, Israel vence. Então, os países árabes fizeram um embargo do petróleo. Então, eles passaram a não vender mais o petróleo para os países que apoiavam Israel. Isso elevou o preço do barril do petróleo e isso fez subir o preço dos produtos. Então, houve uma crise mundial. Esse milagre econômico ele se dava através da compressão do salário dos trabalhadores. Os salários não aumentavam. E a proposta do governo, do Delfim Neto, que era o ministro da Economia na época, era fazer o bolo crescer e depois dividir. Mas isso não aconteceu. Então, houve a inflação, que é a subida do preço dos produtos, enquanto que os salários não sobem, só sobe o preço dos produtos, e muitas desigualdades sociais. Durante o milagre econômico, havia o ufanismo, que é a exaltação da pátria. Slogans, né, utilizados pelo Médici de para frente Brasil, ninguém segura esse país, Brasil ame ou deixe, eram muito comuns na época. Então, aqui é o governo do presidente Médici. Ernesto Geisel, ele era ligado ao grupo da Sorbonne e ele defendia a redemocratização do país, mas, bem cauteloso, essa redemocratização ela teria que ocorrer, como ele mesmo denominou, de forma lenta, gradual e segura. Ao mesmo tempo que ele tomava medidas, né, de redemocratização, como o fim do AI-5, ele tinha algumas medidas autoritárias, como a criação aqui da lei dos senadores biônicos, que eram os senadores biônicos, senadores que não eram eleitos, mas sim nomeados pelo governo. Então, senadores que não eram eleitos democraticamente. Também criou a Lei Falcão, que é a lei nessa época aqui, que previa várias restrições para a propaganda eleitoral. Então, João Figueiredo foi o presidente em que nós vamos ter aqui o fim do AI-2 e a volta do multipartidarismo, ou seja, os partidos voltam a existir aqui no Brasil, desde que até então só eram dois, né, que poderiam existir, então eles vão deixar de serem ilegais. Em 1979, nós vamos ter a Lei da Anistia. A Lei da Anistia vai perdoar tanto aqueles que cometeram crimes, quanto aqueles que sofreram, como aqueles que foram exilados, por exemplo. Então, vai haver perdão para tanto os que cometeram, quanto aqueles que foram perseguidos. Nós vamos ter aqui o movimento das diretas já, que são manifestações que vão ocorrer em algumas capitais para que as eleições elas voltassem, né, a ser diretas e o povo pudesse votar para presidente. Então, essas medidas aqui vão levar ao quê? Ao fim da ditadura militar. Então, a ditadura acaba em 1985 e aí ocorrem as eleições diretas.
E aí nós temos o fim, né, de 21 anos de ditadura militar no Brasil.